Acho que todo mundo aqui tem muito o que dizer, mas nós temos só 40 minutos, mais ou menos isso, né, para a gente fazer esse diálogo entre nós e passar uma mensagem aí que eu acho que é do interesse de todo mundo, para saber assim, aí as tendências mundiais nesse tema, né, de promoção da diversidade racial nas empresas, com foco sobretudo na população negra, 56% da população brasileira. Quais são os desafios? Quais são as soluções, né? Estou olhando aqui o Mover, quais são as soluções que a gente está criando, onde que vai dar isso, como é que a gente está fazendo, né? Para enfrentar esses desafios e construir essas soluções que tornem a vida melhor para as pessoas todas, sobretudo as pessoas negras, mas isso interessa a todas as pessoas, que interessa também para os nossos negócios, que interessa, sobretudo, também para a nossa sociedade, né? Luiz, bem-vindo. Eu vou falando aí, chamando vocês, e vocês, por favor, se exibam. Eu sempre falo assim, né, para vocês se exibirem, para a turma poder aproveitar melhor a nossa conversa. Luiz é o CEO da GE, mas ele vai se explicar aí melhor. Se apresente, Luiz. Bacana, estou assumindo que você consegue me ouvir bem, né? Bem. Então, bacana. Vou me exibir, então. Vou me exibir. Ótimo. Obrigado pela introdução aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os amigos. Já não é de hoje que a gente tem uma relação muito íntima aí com a iniciativa e com a universidade, e eu acho que a gente está aqui para reforçar esse compromisso, reforçar esses laços de amizade e também de parceria, né? Então, bom, como você falou, eu cuido, eu fico baseado aqui nos Estados Unidos, na cidade de Milwaukee, onde fica a nossa sede da divisão de saúde da GE. Basicamente, o que a gente faz é fabricação e desenvolvimento de equipamentos tecnológicos que ajudam a salvar vidas, como a gente fala. Então, quando você pensa em Covid e você pensa em respiradores, nós estávamos lá. Quando você pensa em tomografia, nós estamos lá. Ressonância magnética e daí por diante. Então, é um business muito importante, numa área muito importante da sociedade, né? A saúde continua sendo a preocupação número um de qualquer um dos povos aí no mundo, se você pergunta, né? E com o advento, com o que aconteceu na pandemia e vem acontecendo na pandemia, a gente viu os governos cada vez mais querendo investir nessa área. Então, nós estamos nessa frente. Eu cuido especificamente da área de serviço, que é após a instalação até a vida útil do equipamento. Então, a gente explora o business que tem aí com muita responsabilidade em atender e suportar nossos clientes aí no dia a dia, né? Eu também sou o chefe de diversidade para a GE Healthcare no mundo. Esse convite foi me feito tem mais ou menos 2 anos, pela minha liderança na época, e foi uma surpresa muito agradável. Eu sou um longo engajado aí na causa da inclusão e diversidade, e achei que poderia contribuir. E, obviamente, venho numa constante curva de aprendizado, né, a respeito do tema, e também com muita ação dentro da empresa e fora, para a gente poder direcionar essa agenda tão importante para a gente e, julgo eu, para nós todos aí como humanidade, né? Então, é isso que a gente vem fazendo aí um pouquinho, não? Tudo bem. Eu vou fazendo questões e chamando vocês para conversa e vocês vão se exibindo aí, que nem fez o Luiz. Muito bem, né? Ô Luiz, deixa eu te explorar mais. Vamos falar de tendências mundiais. Você está aí num lugar que permite, você está numa empresa que é super engajada. E para falar disso, de tendências, tal, é bom voltar para você. Em que momento você despertou para isso? Porque você tem compromisso com isso, pessoal. Claro, você está numa empresa que né, preza por isso, tal, mas você também é uma pessoa engajada aí nessa questão da igualdade racial, da diversidade e inclusão como um todo, tal. De onde veio a sua tendência, né, para isso, para depois a gente falar da nossa tendência mundial aí, como é que você está enxergando essas questões? Bacana, obrigado pela pergunta, acho que é importante. Então, assim, eu entrei na área de saúde no momento da minha carreira de muita mudança, tá? A vida de uma indústria completamente distinta, diferente. E quando eu cheguei na GE, eu percebi um ambiente muito forte com relação à inclusão, que eu, num primeiro momento, simpatizei muito, gostei,
e comecei a aprender mais, né, sobre o tema. E aí nós temos vários fóruns de diversidade dentro da empresa, ou grupos de afinidade, ou em inglês nós chamamos de ERGs, Employee Resource Groups, e um deles é o de hispânicos. Então, eu entrei mais ou menos ali com a turma para entender um pouquinho mais. Que é esse ERG, né? Como é que funciona esse grupo? Quais são as atividades que são conduzidas ali? E isso culminou quando eu fui expatriado para cá, para os Estados Unidos, numa primeira oportunidade há 8 anos atrás, onde eu acabei liderando o time, o chapter, né? Como a gente fala, né? O hub de hispânicos para a linha de produto que eu fazia parte. E eu aprendi demais ali, né? Porque quando a gente, né, bom, aqui pela o estereótipo fica bem claro que aí no Brasil, né, a gente tem uma visão. Quando você vem para cá, você realmente se torna minoria, né? E se não é minoria na hora no visual, é a minoria na hora que você fala, porque o seu sotaque ele não nega de onde você é, né? Para quem não é nativo, obviamente é o meu caso. Então, eu mergulhei num mundo muito interessante de entendimento dessas minorias aqui, né? Então, eu tinha nesse grupo de hispânicos que a gente conduzia, gente de todas as nacionalidades aí que você possa imaginar da América Latina, e cada história, e uma história atrás da outra, só de superação, né? Só de coisa boa, muita luta, muita gente com muita... Então, ali foi, diria para você, o meu momento de falar, poxa vida, isso é importante. Isso é importante para a empresa, porque a gente quer ter um ambiente diverso, porque os nossos clientes são diversos, né? E acredite, os clientes, no nosso caso, hospitais e afins, eles cobram da gente. Eles cobram, olha, essa reunião foi muito boa, mas da próxima vez, vamos trazer um pouquinho mais de diversidade. Eles falam abertamente. Então, claro que ficou evidente ali que tinha muita coisa rica, né? Bom, a história vai, eu volto para o Brasil e com isso na cabeça, né? Com todo esse aprendizado. E no Brasil, a gente vê o óbvio. E o que é o óbvio? É os 56% que você mencionou. E onde eu estico o meu pescoço para todo lado e não vejo representatividade na nossa empresa, em várias outras, e na sociedade em geral, como a gente sabe. E daí nasceu uma ideia de tentar mobilizar um grupo para que a gente pudesse tratar esses temas de uma forma mais recorrente, mais organizada, mais estruturada dentro da GE. A gente trabalhou junto com esse grupo, eu falei, basicamente, o que eu gostaria de fazer, e na verdade não sou eu, são vocês, é montar um grupo, um chapter do African American Forum aqui na América Latina e criar esse polo para sair dos Estados Unidos, né? Deixar um pouquinho mais globalizado. Infelizmente, as pessoas que eu encontrei nesse caminho são pessoas fantásticas que entenderam qual era a missão e não só isso, abraçaram a missão. Porque, de novo, eu falei para eles, eu vou ser o sponsor, eu consigo ser o patrocinador, eu consigo ser o influenciador, mas quem vai tocar isso são vocês. Eu não tenho o poder da representatividade, mas eu tenho muita vontade de ajudar. E foi isso que a gente começou. Então, desde 2016, 2017, a gente mantém esse grupo está cada vez mais vivo, muitos deles eu sei que estão aqui provavelmente assistindo a gente, e eu tenho muito orgulho do que eles vêm fazendo. Eles vêm criando uma agenda produtiva e consistente de conscientização, de amadurecimento do tema. Agora, é claro, o resultado final a gente quer ver na prática, com representatividade boa. E nós estamos longe disso e reconhecemos. O que a gente também reconhece é que a gente tem não só vontade, mas realmente o objetivo de criar esse ambiente para que ele continue sendo um ambiente onde todos possam ser o que eles realmente são, contribuindo da maneira que cada um pode, né? Então, é mais ou menos assim que a gente está. E aí veio a ligação aqui de me tornar Chief Diversity Officer do mundo, que aí é outra coisa. Depois a gente vai falar mais de tendência, eu vou voltar para você. Vamos. Vamos dar as boas-vindas aí para a Ana Bunchain. Falei direito? Eu sempre acerto seu nome, hein? Mas Bunchain tá ótimo, é assim mesmo que fala, do jeitinho que tá. Que prazer estar com vocês, que bom. Desculpem o meu atraso, acabou a luz onde eu tô até meio aqui na penumbra. Eu tô pedindo para vocês se exibirem aí, você da B3, Brasil Bolsa Balcão, né?
Eu gosto É de ver isso. como você fala isso, explica aí a história da marca e tal. E a gente tá né, se exiba aí para a turma poder entender, né, melhor o que você está falando, e a gente vai falar de tendências, depois a gente escuta o Carlos, que está aqui também. Viu, Carlos? Aguarde aí, Legal. Carlos. Bom, vai aquecendo, Tendências, Carlos. para você, assim, esse tema, Ana, além de se exibir, já vamos entrar, depois a gente volta vai para o Carlos e depois para o Luiz de novo para ver essa coisa mundial aí, porque ele está num lugar ali privilegiado, né? Legal. Então é bom que a gente tem perspectiva mundo e perspectiva Brasil também. Aqui na Bolsa, o trabalho, a B3 é a Bolsa do Brasil, né? Então, já que você gosta, Reinaldo, eu vou pegar aqui achar o gancho e vou contar um pouco. A Bolsa é a Bolsa do Brasil. E o que faz uma Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores ajuda a fazer o encontro do investidor com as empresas. As empresas aqui, elas conseguem se capitalizar, ou seja, elas conseguem trazer o seu dinheiro e crescer, né, e gerando empregos, gerando trabalho e fazendo o crescimento econômico do Brasil. E essa é a função da Bolsa, é fazer esse encontro no mercado que traga segurança também para esse investidor. A Bolsa, então, tem um papel muito peculiar, né? E aí vocês vão entender porque eu estou entrando aí. Porque a gente fala tanto com o investidor e tem essa relação, e a gente também representa o interesse do investidor, como a gente também tem um papel de indução, ou seja, de ajudar as companhias a desenvolverem práticas de governança e gestão e de ESG que sejam melhores, cada vez melhores para esse investidor. E aí a agenda de diversidade entra com uma força absurda. Porque uma das boas práticas de governança e de gestão é você ter dentro de casa e também para o seu mercado uma atividade muito forte de diversidade, equidade e inclusão. Então, aqui a gente sempre vai ter esse olhar muito plural, seja para cuidar do interesse do nosso investidor e que já olha com uma demanda de diversidade, seja em ajudar as companhias a se desenvolverem em termos de diversidade. E aí tem talvez o terceiro chapéu, que é olhar para a gente mesmo como companhia, né? Se eu quero fazer um papel de indução e mobilização das outras empresas, como é que eu performo em termos de diversidade? A B3, ela é uma empresa que tem 130 anos, mas na verdade ela dá para a gente falar que é uma empresa de 130 com 4 anos, porque a gente passou por uma fusão bem importante em 2017, que foi a fusão da Bovespa com a BMF e com a CETIP. E esta fusão deu, então, origem à B3, então, com negócios muito sólidos. E depois que a gente passou pelo trabalho de integração, uma das demandas mais fortes que veio das nossas pessoas foi fazer uma agenda de diversidade. E aí, quando vem das nossas pessoas, Reinaldo, é um furacão, que eu acho que é um movimento que ele tem ainda mais legitimidade. Porque é óbvio que tem a decisão corporativa de você fazer uma agenda de diversidade, e ela é fundamental quando a liderança abraça, mas quando as nossas pessoas falam, queremos fazer desse lugar um lugar mais inclusivo, em que a gente tenha mais pluralidade, mais divergência, que a gente tenha pontos de vista diferentes, aí é um movimento que ninguém para. Sabe, é a história da água morro abaixo. E foi um movimento lindo, lindo que a gente fez dentro da B3. Então, aqui para fazer um pouco de desfile e parada para a gente se mostrar um pouco, eu gosto também de contar disso. A gente trabalhou com 5 grupos de interesse, um que é o étnico-racial, que é o nosso Black. Antes a gente chamava Black 3, agora é só Black. A gente tem um grupo de gênero, que é super legal, LGBTQIA+, um grupo de pessoas com deficiências e um grupo de gerações também, que lá em 2018 poucas pessoas falavam, mas a gente achou muito importante já trazer, porque a B3 tem essa cara de uma empresa que tem muitas gerações trabalhando junto e aprendendo a fazer isso. Dentro de cada um desses núcleos, as próprias pessoas que formam o núcleo, ou são os aliados, ou são os representantes daquele grupo minorizado, e eles definem a dor e a agenda, e o que eles querem fazer dentro do grupo, e como é que eles vão promover a agenda dentro da B3. E aí, contando um pouco dos avanços, né, acho que tem uma coisa muito poderosa da B3, que quando a gente decide fazer, a gente vai e vai com tudo. Então, na agenda étnico-racial, a gente multiplicou por 5 o número de, a gente multiplicou por 5 vezes o número de estagiários negros dentro da companhia em 3 anos. Como que a gente fez isso? A gente juntou com um monte de instituição que faz direito, obviamente, como a própria Zumbi, que é maravilhosa e que é nossa parceira, com outros parceiros, a gente foi sentar e foi aprender, a gente aprendeu como conversar com os jovens negros, a gente trouxe para cá, a gente deu mais, o dobro, na verdade, o dobro de recursos para a educação para esses jovens negros que estão aqui. E aí os jovens negros começaram a entender que trabalhar na Bolsa também é um lugar delas.
Hoje a gente tem cerca de 20% de negros dentro da B3, mas é uma meta corporativa da organização aumentar o número de negros dentro da companhia, porque isso não é só legal de se fazer, não é só o correto, como o próprio Rafa Vicente me ensinou, e que eu tenho muito orgulho de falar e colocar o crédito a ele. É mais do que o certo, é mais do que o legal. Isso aqui é o que a gente tem que fazer para fazer um negócio resiliente, porque esse é o meu mercado, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter mulheres, eu preciso ter negros, eu preciso ter toda a população LGBTQIA+, eu preciso ter todas as gerações, porque esse é o meu público de interesse, esses são meus investidores, e uma vez que eu tenho essas pessoas aqui dentro de casa, eu consigo pensar diferente. Enfim, então esse aqui é um pouco do pano de fundo do que a gente tem feito, e vai ser muito legal também escutar como o Carlos tem feito, o Luiz, e aprender um pouco mais. E antes de eu passar uma bola, deixa eu só fazer o último comentário. Quando eu entrei no mercado lá atrás, Reinaldo, uma das primeiras aulas, que para mim foram uma das aulas mestras que eu tive em diversidade, foram suas. Foi lá no Banco Real. Lá no Banco Real, eu lembro. Não, eu que tenho, viu, Ana? Porque você tem feito a diferença aí, né? Fico olhando toda a sua trajetória aí, lembrando exatamente de lá. Porque nós temos aí, contando com o Instituto Ethos, nós estamos indo para a terceira década dos temas de sustentabilidade no Brasil, né? Claro, existia já a CBEDS, antes o GIF, em 1995, né, que a gente criou o GIF, eu estava lá também, e agora a gente já está indo para uma fase nova. Estou falando isso também para a gente já escutar o Carlos, porque ele está aqui representando o Mover, que eu considero a terceira década, né? Nessa década passada, eu fiz um esforço grande, inclusive, de juntar essas empresas que estão fazendo coisas para criar fóruns empresariais. Ainda meio tutelado por gente como eu, né? A gente assumiu ali o papel de secretarias executivas. Eu sou secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, estamos aqui na casa da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que saiu em 2015, né? Eu ajudei também ali a criação dela, e Movimento Mulher 360, lá lá atrás, né, 2011, enfim, a Reis, agora o Caçulinho Fórum Gerações. A gente tem 5 fóruns no Brasil com essa característica. E agora, para a terceira década, eu estou vendo o Pacto pela Equidade Racial, né, que nasceu, o Mover. Eu já estou considerando isso uma tendência aí para a terceira década, da gente ter as próprias empresas assumindo as suas responsabilidades. É isso, Carlos? Se exiba também. Vamos lá, Reinaldo, acho que foi um excelente pano de fundo que você trouxe. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Luiz, Ana, um prazer estar com vocês aqui. Agradecer a iniciativa pelo convite. E, Reinaldo, bom te ver novamente. É sempre bom estar contigo. Estamos sempre juntos. E compartilhar um pouco contigo. Eu sou Carlos Domingues, um homem negro, cis, hétero. Vou só me autodescrever aqui rapidinho. Eu tenho cabelo curto, uma barba e bigode, estou com uma polo preta e o meu fundo de tela aqui é o Mover. E hoje eu acumulo uma função paralela, que hoje eu lidero a agenda de cultura e diversidade na PepsiCo e, em paralelo, estou como diretor do Mover, que é um movimento pela equidade racial, que surge dessa terceira década, como o Reinaldo trouxe. É um movimento de 47 grandes empresas que atuam hoje no Brasil, e tem como compromisso combater o racismo estrutural e trazer muito sobre conscientização do racismo, práticas antirracistas, e como que a gente consegue, de fato, trazer alguma mudança estrutural para dentro das nossas organizações. Como que o Mover surge? Acho que é importante falar um pouco sobre isso também. Das 47, 8 empresas já se conectaram ali no início da pandemia e criou o movimento Nós, que era um movimento que, de alguma forma, contribuía para ajudar o pequeno varejo naquele momento tão difícil que nós estávamos vivendo. Ainda não saímos dele, mas era um momento muito mais de incertezas que nós passávamos, e foi um movimento que conectou e juntou 8 dessas 47 empresas, e nós vimos que ali, apesar de concorrentes no ramo que nós atuávamos, juntos nós poderíamos potencializar as nossas forças em várias frentes. E aí, depois do movimento, nós ficamos discutindo o que mais nós poderíamos fazer em conjunto. E olhando para
várias frentes que nós atuamos dentro das nossas organizações, com várias práticas. Nós nos reunimos com mais algumas outras empresas, 13 empresas. Em novembro do ano passado, nós publicamos um manifesto que era, de alguma forma, criar, nos próximos meses seguintes, um movimento, um plano diretor que trouxesse, de verdade, um impacto com prestações de conta e por aí vai, para que a gente pudesse combater esse racismo estrutural. Nós ficamos, de novembro do ano passado, discutindo dentro dessas empresas, escutando muito as pessoas que estão liderando a agenda do movimento negro, e acho que é um ponto importante a gente falar aqui, Reinaldo, Luiz e Ana, que nós não começamos essa conversa hoje. Essa conversa, ela vem sendo discutida há muitos anos, e a potência que ela tem tido nos principalmente nos últimos 2 anos, nos ajuda a nos movimentar, e nós não podemos deixar a peteca cair. Então, nós vamos escutar todo mundo, muita gente que está fazendo essa agenda. Escutamos o Rafa, escutamos o professor Zé Vicente e tantas outras pessoas que nos ajudaram a entender, o Reinaldo também, tantas pessoas que nos ajudaram a entender de fato, né, Reinaldo, para a gente ser assertivo e não só construir para, mas construir com o movimento negro, e o Mover surge um pouco dessa premissa. Hoje a gente está estruturado, a nossa grande ambição era lançar o movimento no meio do ano, em junho, com 50, 20 empresas, mas nós imaginávamos que isso ia demorar um pouco para chegar, e lançamos com 47, então hoje somos 47 empresas fundadoras do Mover, e a gente está ancorado em 3 grandes pilares. De acelerar o desenvolvimento e trazer liderança negra para essas empresas que fazem parte do Mover, para a gente estar muito nítido o foco que a gente precisa dar nessa agenda, e na liderança a gente precisa acelerar. O segundo é como que a gente extrapola um pouco dos muros das nossas organizações e possamos levar de verdade impacto para a sociedade. E aí tem uma meta que a gente fala um pouquinho mais para frente de forma ambiciosa, que a gente quer levar capacitação, empreendedorismo e conexão com o trabalho no dia a dia para a gente poder chegar. E um terceiro pilar é como que a gente leva mais conscientização para a população, por meio do que é o racismo, como ele se estrutura para a gente poder entender e desestruturar todo esse contexto, e trazer para a população também práticas antirracistas para a gente avançar nessa agenda. Acho que é um pouco disso aonde eu chego, aonde eu estou, e a gente pode ir trocando um pouco de ideia sobre o que vem pela frente. E pensa que vai dar tempo? Nós temos já só 20 minutos agora, já estamos na metade do tempo lá. Tá indo bem, estamos falando aí, né, desse cenário nosso, dessas nossas organizações, tal, e tendências, coisas, não é, Luiz? George Floyd, aqui no Brasil, o caso do Carrefour, e infelizmente tantas outras histórias. Eu acho que a gente ficou aí com, aqui no Brasil, né, essa conversa pode gerar culpa ou pode gerar responsabilidade. Eu acho que quando a gente olha o Mover, a B3, a história da GE e tantas outras empresas aí se mexendo, eu acho que a gente escolheu o caminho de assumir a responsabilidade, não ficar paralisado lá com a culpa. Você do lugar que você está de novo, você está enxergando isso? Quando a gente fala mundo, é muito ambicioso, né? Porque a gente está falando da Ásia, do Oriente Médio, de onde que a gente está falando, né? A Europa, Estados Unidos, as Américas aqui. Como que você vê isso? Não, primeiro, não, tá certo. O Carlos falou muito bem, eu acho que eu quero ressaltar aqui, né? Quer dizer, a gente está eu chamo isso de jornada, ok? Uma jornada. Então, teve muita gente que fez muita coisa e continua fazendo. E a gente está querendo angariar mais parceiros, mais pessoas que consigam enxergar as coisas na realidade que elas nos mostram e, mais importante, né, seguir fazendo, executando e tomando ação. Como, por exemplo, o Mover é um movimento fabuloso nesse sentido, né? Quer dizer, e como você falou, você fez parte dessa evolução e você está enxergando esse novo movimento. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo com o que a gente viu aqui também. Então, deixar bem claro, né, o assassinato de um homem negro a céu aberto no meio do dia fez com que essa sociedade aqui começasse realmente a se mobilizar. Infelizmente, a gente precisou disso. Depois de tantos outros que nós vimos acontecer algo parecido, só que esse foi realmente terrível. Qual é essa mobilização?
A mobilização é dentro das instituições de todo tipo e teor. Vamos lembrar que o ano passado, quando aconteceu esse assassinato, nós tínhamos uma outra estrutura política nesse país, nós tínhamos uma outro tipo, vamos dizer assim, de mindset. Desculpa eu usar, às vezes, palavras em inglês, me perdoe, viu? Mas, enfim, aquele pensamento único aí da nação em relação a alguns temas, né? E, mesmo assim, isso não impediu, não só de que a população fosse para a rua falar e colocar sua voz bem clara, como as instituições, incluindo as empresas, de se mobilizarem para fazer algo. Foi o caso da GE. A gente sempre teve grupo de afinidade, ERG na GE. O nosso African American Forum tem 30 anos de existência aí, não. 30 anos. Se você conversa com os executivos que fazem parte desse grupo hoje, eles atribuem ao grupo o fato deles estarem onde estão. Então, assim, muito forte, né? Agora, a gente sabe que a gente deu uma esfriada. E aí eu acho que depois desse terrível incidente, ou assassinato, como eu sempre digo, a gente viu um renascimento, né? E esse renascimento vem já culminando com outras coisas, como a questão da sustentabilidade, a agenda de sustentabilidade, aí você amplia isso para uma formatação de um método, né? Ou vamos dizer assim, de uma cartilha única na incorporação do ESG nas empresas. Então, assim, é uma tendência, eu não tenho dúvida, que a ação, se é que a gente pode falar assim, está exatamente na velocidade. Quanto rápido a gente consegue ser. Porque a disparidade existe em todos os cenários. Todos. Né? E principalmente no caso racial, no caso a população negra nas Américas, né? mais concentrado nas Américas, por conta de todo o histórico que a gente carrega aí de séculos do que aconteceu. Então, a tendência está aí. Agora, para onde vamos? E assim, como instrumento de diversidade aqui liderando essa ação, o que a gente aprendeu nos últimos tempos é que não há como a gente tratar essa agenda se não for de uma forma intencional. O que significa isso? Significa, primeiro, ser transparente a respeito dos dados. A gente tem representatividade? Sim ou não? Se tem, de quanto? Nós, na GE, fizemos pela primeira vez na nossa história, nós abrimos publicamente esses números. Tinha gente que falou, meu Deus, né? Mas fizemos e abrimos. E ali está a realidade de que a participação feminina em cargos de liderança é menor do que a gente gostaria, e a participação de minorias, a mesma coisa, né? E pior. Né? Então, assim, começa daí. Depois daí, o que é mais intencional? É você colocar a liderança das empresas como responsáveis do assunto. Esse não é um tema de RH. Esse não é um tema esse não é uma iniciativa. Nós estamos falando aqui de algo que precisa ser enraizado nas organizações, né? Então, a liderança, quando eu falo liderança, estou falando de toda a liderança sênior da empresa, de todas as funções, enfim, todos os produtos e daí por diante. Eles são tidos como os responsáveis para fazer essa mudança acontecer. E como que você faz isso? Também dando dados e falando, olha, a sua representatividade está assim. E nós queremos que em um ano você atinja Y. Então, o que isso significa? Significa colocar objetivos. Objetivos de representatividade muito claros, muito bem definidos. E é isso que a gente vem fazendo. Primeira coisa, então, responsabilidade bem definida. Os grupos de afinidade são importantíssimos nessa jornada. Por quê? Porque eles oferecem a educação, eles oferecem a conscientização. Então, a gente, claro, depende muito desses grupos para nos ajudar. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um staff na GE Healthcare. Um exemplo só, para a gente poder. São 22 pessoas na jornada. E nós fizemos uma sessão de 45 minutos bem focada, onde nós trouxemos esses grupos de afinidades para falar um pouco do que significa. E tinha gente do Japão, de todo mundo ali e tal. E, pô, todo mundo sai com... poxa, caramba, acho que caiu a ficha. Então, assim,
Responsabilidade nas camadas de liderança, importantíssimo, e atitudes intencionais, tanto de desenvolvimento da população que você tem, como de contratação externa também. Essa é uma tendência que está aqui para ficar, e a questão é quanto rápido a gente consegue ser. Desculpe se eu me alonguei. Não, sempre bom discutir aqui o tempo aqui, você sabe que o povo vai pegar no nosso pé. Você falou de consistência desde o começo da tua fala, você falou uma coisa importante, consistência, e aí combinando agora com um aspecto do que você falou, pressa, eu acho que essa ficha caiu, né? Vou usar uma expressão dos anos 80, essa ficha caiu da pressa, não só consistência, super importante, chega de oba-oba, né? Chega de iniciativa, sabe, para, né, dizer lá, não sei o quê, alguma coisa aqui para novembro, né? Eu acho que a consistência está ficando mais próxima e essa coisa da pressa, a gente tem urgência, a gente quer fazer mudança, certo, Ana? Agenda ESG, você viu que o Luiz trouxe também, que é outro ponto para a gente ver nessa questão das tendências. No Brasil, eu tenho visto que a gente pegou aí a agenda ESG e está falando diversidade. Diversidade não é assim no mundo, eu não vejo essa tão imediato, até porque já está lá mais coisa. E aqui teve esse entendimento, eu estou gostando. Você vê isso também? Como é que você vê essa questão da agenda ESG, diversidade racial? Eu acho que é mais fácil a gente fazer a ponte para o social, e aí quando a gente fala do impacto que a gente tem como empresa dentro da sociedade, é impossível a gente não tocar na questão étnico-racial, impossível, Reinaldo, porque está muito associado à questão de equidade de renda e distribuição de renda e educação no país. Por isso que eu acho que no país pegou tanto, e é uma urgência, eu falo que é uma sobriedade, né, Renato, quando a gente enxerga a responsabilidade que a gente tem como empresas em relação à situação das pessoas, e o que a gente também pode fazer como possibilidade, porque não adianta a gente só entender a nossa responsabilidade e não fazer nada, como você falou, mas se não avançar, e aí o investidor está vendo, e acho que aqui tem eu gosto de falar sempre que tem 4 vetores de mudança, né, tem um que é a sociedade, quando a sociedade vê e acorda e faz e te cobra, é impossível você não fazer, como marca, como empresa, tá? Aqui até usando um pouco de chapéu deste olhar do consumidor. Outra coisa é o investidor, que é o capital, seja da pessoa física, seja do investidor institucional. Quando as empresas e as pessoas começam a colocar o seu dinheiro em empresas que são socialmente responsáveis e que têm uma agenda de diversidade racial forte e correta, ou quando elas fazem o contrário, quando elas tiram o seu poder de compra e consumo daquelas empresas que não têm uma atitude correta, as empresas também se movem. Então, isso é uma questão de mitigação de risco e geração de oportunidade também. Então, tem o investidor, tem a sociedade, tem a regulação, porque a regulação muitas vezes ajuda a mover aqui a agenda, então o ESG também vem com essa cara, e tem o custo de capital, que eu acho que essa é uma tendência importante que eu queria destacar. A B3 acabou de fazer emissão há alguns meses de um SLB é Sustainability Linked Bond, que nada mais é do que uma debenture vinculada a metas de diversidade. Eu vou dar o nosso exemplo aqui, porque só para frisar de como esse não é um movimento que vai retroceder, tá? E por isso que a velocidade, acho que agora a gente ganha mais velocidade. Então a gente fez uma emissão de bond que tem 2 metas principais. A primeira é garantir o número de mulheres na liderança da B3 até 2026, então a gente hoje tem cerca de 30% de mulheres na liderança, chegar em 35%, parece fácil, não é? Porque você tem o crescimento da organização, você tem a promoção e a saída das pessoas. E o segundo é a criação de um índice de diversidade, até para pegar aqui um gancho para a fala do Luiz, que é um índice em que a gente vai convidar as companhias listadas a declararem seus índices de diversidade racial, de gênero e de pessoas com deficiência. E qual que é a ideia? Que a partir do momento que a gente meça esses percentuais e declare e mostre e exiba, a gente consiga fazer um índice com aquelas que performam melhor em termos de diversidade. E aí, fazendo isso para a B3, o que a gente ganha, né? Primeiro, a gente conseguiu fazer a emissão de uma debenture com uma taxa mais baixa, então tem uma vantagem de custo financeiro. Se a gente não fizer, a gente tem uma penalidade, o que é bem importante de falar, assim como as nossas metas. Se eu não atingir minha meta de contratação de negros, mulheres e pessoas com deficiência, eu tenho impacto no meu bônus, o presidente tem impacto no bônus, todas as pessoas têm impacto no bônus, porque esse é um compromisso de todos, e isso nos ajuda a mover a agulha, e eu só não tenho da população de LGBTQIA+, porque a gente não mede, né, porque de fato aqui tem uma proteção do indivíduo, tá, mas eles também fazem parte dos nossos grupos. Então eu acho que viu, Ana, abrindo um parênteses, nós estamos lutando para
que o Estado assuma, para que a gente tenha autorização para trabalhar isso do ponto de vista das políticas públicas, privadas, e não é um assunto de vida íntima, é um assunto da cidadania. Então, nós estamos caminhando para isso nos próximos anos, há de dar certo essa mudança aí. Fecha meu parênteses. Há de dar certo, Reinaldo, porque eu acho que tem a questão da representatividade e das pessoas conseguirem entender que esse lugar é delas, sabe? Isso abre uma porta, e desculpa aqui o parêntese, uma pequena divagação. Eu sou uma mulher branca, né? E eu consigo falar das dores de ser uma mulher branca no mercado de trabalho. E é uma luta violenta. A gente pode adoçar, falar que não é, imagina, que não tem machismo. Tem, é difícil. E eu só posso imaginar a dor de uma mulher negra, que é muito mais difícil do que a minha dor como uma mulher branca, ou de um homem negro, ou de uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E aí, quanto mais representatividade, mais esse lugar é de todo mundo. Por isso que eu acho que um índice de diversidade é uma tendência, e isso acelera. Por isso que a gente falar e promover essas ações aceleram. E essas são as grandes tendências que eu estou vendo. E aí, você falou do Oba-Oba, eu acho que o Oba-Oba também faz parte, né? A coisa do acordar e celebrar. Na próxima segunda, a gente vai fazer um toque de campainha pela equidade racial, onde a gente vai lançar um programa de educação, porque isso também move. Então, eu acho que é uma questão da gente somar. Não pode ser só o Oba-Oba, O mas Oba-Oba tem que que ter eu os digo instrumentos também, né? é mais superficial do que isso, não é um evento dentro de um processo, né? É bacana, faz parte de todo o processo você ter os eventos e tal. O Oba-Oba é você se manter ali na superficialidade da coisa, fingir que faz, é diferente disso, um evento. Esses eventos, né, eles ajudam a gente a melhorar o nosso processo todo, né? Dessa história, essa jornada também é feita desses eventos bonitos, simbólicos, né? Fecha E poder parênteses falar, para né? jogar fora de A novo gente o passa- Oba-Oba. Isso daí não é Oba-Oba, isso daí é coisa séria. E a gente precisa falar disso, né, Reinaldo? A gente precisa destampar as panelas e poder Sim, falar sim. do que é difícil, de quem consegue fazer bem, quem não está conseguindo fazer bem, como é que faz sua jornada, porque essa é uma tendência também. E acho que o mover nesse sentido é muito poderoso, porque você não está mais sozinho, você está fazendo com muita gente junta, né? A iniciativa também é uma forma de fazer, o pacto também é, porque ninguém tem toda a resposta sozinho. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem força para fazer com que esse movimento seja irreversível. Muito bem. E aí, Carlos, o que mais? O mover, já com esse nome de mover, já é bom, né? Uma coisa que aconteceu lá, né, pegando essa questão talvez do George Floyd e tal, o mundo americano mudou o termo de diversidade e inclusão e botou diversidade, equidade e inclusão. Eu sou resistente de adotar essas novas terminologias, essas coisas todas, mas agora eu mudei porque o Fórum Econômico de Davos trouxe lá diversidade, equidade e inclusão, fez um toolkit e tal, então eu passei a adotar nas aulas, na consultoria, nas coisas todas. Eu acho que é importante a gente ir acompanhando essas tendências mundiais aí, né? Como é que você vê essas questões? O que mais você tem para dizer aí no mover, que você falou que tinha mais coisas, né? Dentro dessa questão de cenários aí que a gente está olhando. Legal, Reinaldo. Eu queria pegar, acho que 3 palavras que foram importantes aqui: consistência, pressa, intencionalidade. E aí eu queria agregar um ingrediente aqui, que é sistemas. E aí, falando de equidade, como mover, nós temos pensado muito de como que a gente, de alguma forma, conecta e influencia para que os sistemas sejam mudados, porque se a gente continuar com os mesmos sistemas, por mais que a gente tenha intencionalidade, talvez não venha com pressa e por aí vai. Então, mexer nos sistemas para a gente é muito importante. E o Mover está estruturado com alguns comitês. Um dos comitês trata de como que as empresas podem avançar juntas. A Ana trouxe um pouco disso como potência do Mover, e nós também enxergamos isso, porque tem empresas que estão em diferentes níveis, em diferentes estágios de discussões sobre a pauta racial, e quando a gente se junta e troca boas práticas, e principalmente o como fazer, que muitas vezes a gente tem a intenção, a gente tem o plano, mas como executar é quase que um segredo que todo mundo está em busca. Então, quando você junta essas potências, que são essas empresas, algumas que já estão fazendo lá seus programas de trainee, de forma intencional, exclusivo, e aí trazem para o dia a dia, compartilham como está fazendo isso, a gente tem aprendido muito juntos. E no Mover nós temos fóruns onde é compartilhado um pouco do como fazer, para que as empresas se apropriem disso
e vão adiante. E aqui a nossa meta dentro do pilar interno e falando de liderança, nós vamos, até 2030, acrescentar nas nossas organizações 10 mil posições de lideranças negras até 2030. É um plano ambicioso para nós, dos cálculos que nós fizemos. A pesquisa do Instituto Etos mostra para a gente que é menos de 7% a representatividade negra de gerentes acima nas 500 maiores empresas. Quando a gente vai para o lado dos desempregos hoje no Brasil, o IPEA nos mostra que os negros representam 70%. Então, por mais que ainda os dados são poucos, eles existem e nós estamos nos baseando neles para, de alguma forma, mudar esses temas e essas estruturas. Olhando um pouco para fora, com essa questão do desemprego e alguns outros cenários de desigualdade, nós vamos levar 3 milhões de impacto até 2030 também, por meio de capacitação, por meio de empregabilidade, de conexão, plataforma de conexão de emprego, conexão com empreendedores e empreendedoras negras. Então, a ideia é que a gente, de alguma forma, consiga fazer dentro das organizações, extrapolar nossos muros, levar esse impacto de 3 milhões para fora, e um parênteses aqui também, como a Ana disse, acho que esse oba-oba, enfim, trazer um pouco dessa fala é importante, e no próximo dia 23 nós vamos fazer o que nós estamos ambicionando aqui, o maior letramento racial simultâneo do Brasil, provavelmente do que a gente tenha conhecimento. Nós vamos fazer um conteúdo com palestras, rodas de conversa e outros temas, com diversos atores do movimento negro e atrizes também, para nos ajudar, de alguma forma, a trazer essa conscientização para 1,3 milhões de funcionários, que é o que está dentro das nossas organizações. Essa é a nossa grande ambição, nós estamos chamando esse dia de Dia de Mover, e nós queremos, de alguma forma, trazer essa consciência, porque nós entendemos que é importante entender como o Brasil foi estruturado, o que as desigualdades de hoje representam e como que a gente quer projetar um futuro diferente. Então, é um pouco disso que a gente está ambicionando com o Dia de Mover e com essas ações que nós, de alguma forma, temos nos comprometidos. E um parênteses de novo, acho que é importante a gente ter compromissos públicos. No Mover, a gente tem muita consciência sobre isso. Nós chegamos nessa meta e vamos acompanhando, trazendo transparência também para a prestação de conta para o público, e a gente entende que essa é uma forma de acelerar o que nós precisamos fazer. Essa música não é daqui, deve ser para anunciar que acabou o tempo. É daqui. Ah, muito bem, ele tem fundo musical. Carlos, aproveite e já dá a tua mensagem final aí, teu recado final. Que acabou, já extrapolamos 2 minutos. Olha como passa rápido, né? Mas foi bom, né? Que você fez o resumo direitinho aí. Consistência, pressa, eu trouxe a questão da equidade, que você já transformou na linguagem, a da intencionalidade, a questão desse olhar do sistema, uma abordagem sistêmica. E, né, esse capitalismo de stakeholders está trazendo para a gente esse tipo de desafio. Faltou algo para você dizer, rápida, Carlos? Não, de forma rápida aqui, Reinaldo, nós sabemos que não há uma fórmula mágica para mudar o cenário. O que nós entendemos aqui como Mover, que a gente precisa trabalhar e apontar caminhos que sejam possíveis e a gente, de alguma forma, entender juntos e juntas soluções que ampliem o impacto e caminhos que, de alguma forma, acelerada, a gente consiga se movimentar. Acho que esse é o recado final que eu gostaria de deixar. Ih, que beleza! Olha lá, Luiz. Né? E eles vão precisar de muita ajuda, hein? Com essa ambição, com essa coisa toda, sei lá, Carlos, conte comigo. Conte com todo mundo que está assistindo aqui, porque nós vamos ter que estar junto aí nessa tarefa. Certo, Luiz? Dê um tchau aqui para nós. Tua mensagem obrigado, final, um recadão. Muito, muito bacana estar aqui com vocês. E volto a falar, é uma jornada. Então, isso corrobora aí com o que o Carlos acabou de dizer. Vamos ser intencional e vamos agir. Acho que primeiro reconhecer o quão distante nós estamos daquilo que nós acreditamos ser o ideal. E aí trabalhar no dia a dia, movimentos fortes e compromisso. Tem que ter o compromisso de todos. E eu acho que o fato da gente estar aqui reunido, tendo essa semana maravilhosa e poder trazer todos esses temas, o papel que a iniciativa tem, o papel da Zumbi é fundamental. Vocês são vocês, no caso, a Zumbi e a iniciativa são o alicerce de toda essa história. A gente precisa muito de vocês. A gente precisa educar mais as nossas populações, a gente precisa conscientizar mais, trazer aquilo que eu chamei de óbvio, para que seja um óbvio para todo mundo que tá nas nossas organizações. Né? Então, obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Né? Muito bem.
É isso aí, temos que agir, essa é a diferença. Eu sou do conselho, viu? Da iniciativa empresarial pela igualdade racial, então é nós sim, nós que estamos aqui, né? Que a iniciativa somos nós, né? São as pessoas. Certo, Ana? Tua mensagem final, para a gente dar um tchau aqui. Gente, queria agradecer todo mundo muito, e a B3 está a serviço de vocês e está com vocês para tudo, para a gente conversar, para a gente aprender, para a gente dividir, para trabalhar. Aqui é o lugar para se trabalhar também, o mercado financeiro é de todos, e cada um vai fazendo a sua parte, a gente vai fazendo o Brasil crescer, criando oportunidade. Carlos, conta com a gente para essas oportunidades de emprego, sim, porque isto é uma questão intencional para a gente também quer liderança negra em todos os níveis, então venham com a gente, vamos fazer junto, a gente também quer aprender, a gente tem muito que fazer, eu só posso agradecer pela confiança que tantos jovens negros têm depositado na gente para começar a sua carreira e avançar, e a gente promete fazer o nosso melhor com muita força, porque, de novo, quando a gente decide, ninguém para a gente, e a gente vai mudar esse mundão. Obrigada a todos. Jornadas da Diversidade, aqui a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial é uma das organizações mais incríveis que a gente conseguiu criar para, naquela década passada, metade da década passada, gerar esses avanços. Acho que a gente passou uma mensagem da dureza do momento, que a gente precisa agir rápido e fazer as coisas, mas também cheio de esperança, né? Se eu sou um jovem negro, ver aqui essas pessoas brancas, engajadas, tudo isso faz diferença, né? Ver o Carlos no lugar que ele está, na empresa dele, no mover, tudo isso também mostra assim, olha, mudou, preste atenção, participe da mudança, né? Seja parte da solução, não só do problema.